Tem gente que ainda não se identificou no chat, pessoal. Todo mundo precisa se identificar no chat, viu? Semana 7, hein, pessoal? Semana 7. Tá, estamos atingindo um bom nível. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Semana 7. Nossa, eu acho que tá demorando, Mel. Nosso tempo tá passando bem devagar para mim. De tanta coisa que eu faço. Mas fato de ter chegado na semana 7 é uma coisa boa. Acho que tem 23 semanas, se eu não me engano. Oi, Otávio. Oi, fofa. Todo mundo, até quem é novo aí, precisa se identificar, viu, pessoal? Igual eles estão se identificando aí no chat. Lara, de Conselheiro Lafayette. Tem bastante gente de Conselheiro Lafayette que aparece de vez em quando nas minhas aulas. Cidade Mineira. Leonardo é bom porque fala em áudio, então eu gosto de gente que fala em áudio. Ele, o Lipe Passarinhas, não tem vergonha. Entendeu? Você não pode ter vergonha, não. Claro, não, também se exagerar, acaba às vezes atrapalhando. Mas eles não exageram, eles falam a medida certa e pergunta, entendeu? E fala. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto. Vocês vão me falar assim: nossa, Otávio, você está falando de um assunto que é uma coisa muito simples. Ponto, reto e plano. Ok, tá? Esse assunto aqui é simples. Só que esse é um assunto que você precisa saber vários nomes, tá? E esses nomes são muito importantes. Outra coisa, se você pegar um livro, eu dei aula disso aqui usando muitos livros já. Tem livros que dão questões que beiram assim, parece que é uma besteira, né? Porque pergunta, o que lembra uma estrela no céu? Um buraco de uma agulha numa folha, superfície de uma mesa, o canto de uma parede, uma linha esticada, sabe? Então, essa abordagem que é a abordagem mais comum de ponto reto e plano, dando esses exemplos. Isso é ruim? Não. Você vai ver que no meu material eu coloco isso. Mas não pode ficar aí. Eu já vi professor dar uma aula inteira para ver se o aluno associava as coisas com uma reta. Ponto, reto e plano. Superfície de uma folha, o quê? Plano. Tá, não é isso que a gente vai fazer hoje, mas a gente precisa começar por aí. Vamos lá. Um ponto pode ser representado por isso daqui. Isso aqui é um ponto. Isso é um ponto. Uma linha, você pode falar em linha. Isso aqui é uma linha, tá? Isso é uma linha. Eu vou falar não de linha, mas de reta. E a superfície de uma mesa, por exemplo, é um plano. A gente desenha assim, mas é só para estilizado, tá? Isso aqui, um plano, é uma superfície, tá? Uma folha de papel, o chão. Sabe? Você já viram aqueles cenários de apresentador de TV que parece que é infinito? Aquele chão é um plano, tá? Então, o desenho aqui meu ficou horrível, mas isso aqui dá ideia de um ponto, ideia de uma reta, ideia de um plano. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. E é possível desenhar um ponto e uma reta? Pergunta que eu faço para vocês. Gostaria de quem quisesse me interagir, pode ser em áudio ou em texto,
é importante. É possível desenhar um ponto? Não é possível desenhar nenhum ponto em uma reta. Por quê? Porque o ponto ele é infinitamente fino. Ele é infinitamente pequeno. O que eu coloco aqui é uma representação do ponto. Porque se eu pegar e der um zoom no ponto, ele continua do mesmo tamanho. Você já viu aquele zoom de fotografia? A pessoa está lá no prédio, dá um zoom. Imagine se eu der um zoom no ponto, ele vai continuar do mesmo tamanho. Eu posso dar infinito zoom no ponto, ele sempre vai continuar do mesmo tamanho. E a reta é um comprimento sem largura, tá? A reta só tem comprimento, ela não tem largura, ela é infinitamente fina. No GeoGebra, se eu pegar o GeoGebra e abrir o Start Calculator, o que vai aparecer aqui é um plano, tá? Vou abrir a calculadora de GeoGebra, o que vai Plano aparecer... cartesiano. Antes de cartesiano, qual a palavra que você falou? Plano. Plano. Você viu, Leonardo? Isso é um plano cartesiano. O plano cartesiano é As um retas plano... são infinitas? Hã? As retas são infinitas. Sim, calma. Vamos. Então, o plano cartesiano, eu falei calma, vocês podem falar, né? Mas isso da reta sem infinita eu vou falar daqui a pouco. Então, o fato do plano ser cartesiano é simplesmente um plano numerado, tá? Vocês não têm uma régua numerada e não tem régua sem número? Isso aqui é um plano numerado. Eu simplesmente coloquei duas retas aí, uma reta chamei de x, outra de y, e eu coloquei coordenada. Isso é um plano. Eu não preciso colocar essas retas para ser o plano. Eu vou falar do plano cartesiano amanhã. Hoje eu vou falar do plano sem ser o cartesiano. Tá? Amanhã, em outra coisa, eu vou tirar... Não, peraí, não quero malha. Quero sem malha. Então, vamos falar... Aí, esse é o plano. Tá? A primeira ferramenta que aparece aqui é o ponto. Certo? Isso aqui é um ponto. Cadê o ponto? Ali, apareceu um ponto. Se eu aumentar esse ponto aqui, ó, ele vai continuar do mesmo tamanho, ele não vai mudar. Porque eu perdi o ponto ali, ó. Não adianta eu dar zoom nesse ponto, o ponto não muda de tamanho. O ponto é uma representação, tá? Então, o que é um ponto? O que é um ponto? Um ponto é um negócio sem dimensão. Tá vendo? O A é um ponto. E o que seria uma reta? Vou desenhar uma reta ali. Para desenhar uma reta, aqui, se eu não fizer outro ponto, ele não sabe o que é. Ó. Eu desenho uma reta. Isso é uma reta. No caso, essa reta passa pelo ponto A e pelo ponto B. Só que quantos pontos tem na reta? Quantos pontos que tem essa reta aí? Infinitos pontos. Sim, tem infinitos pontos, inclusive entre A e B tem infinitos pontos. O fato de você não estar marcando os pontos não significa que não tem. Ó. Eu posso marcar um ponto num ponto na reta. Ó. Esses pontos estão todos na reta. Tá vendo? Eu posso pôr infinitos, ó. Certo? Eu posso pôr quantos pontos eu quiser. Só que tem uns ali que eu pus fora da reta. Vamos ver se o E está fora da reta. Ó, o E ficou na reta, ó. Ó, tá vendo? E aqui eu tenho infinitas posições, ó. Tá certo? Inclusive, vou ter um em cima do outro. Ó, o ponto está deslizando. Eu tenho infinitos pontos sobre uma reta. Tá? Então, olha aqui, ó. Esse K não está na reta, mas está no plano. Tá? Ok? Eu não sei usar esse GeoGebra novo. Eu quero mostrar uma outra coisa daqui a pouco para vocês. Vamos falar um conceito. O que é dimensão? O que é dimensão? Tem gente que fala assim, eu sei, dimensão é um negócio de espaço sideral. A nave foi para uma outra dimensão, viajando por um portal, entrou dentro do buraco negro e saiu em outra dimensão. Outro fala assim, dimensão é um negócio da Marvel. O Thanos vive em outra dimensão. Tem gente que vai falar um monte de coisa de dimensão.
Mas o que é dimensão? Dimensão é a altura e a largura, professor? Hã? É a altura e o comprimento e a largura? Dimensão é exatamente isso que o Leonardo falou. Dimensão é comprimento, largura, altura, espessura, profundidade. Isso são dimensões. Então, por exemplo, quando eu estou falando de dimensão de uma piscina, eu falo em profundidade. Se eu pego uma folha e ela é muito fina, a gente chama de espessura. Então, o que é uma dimensão? É comprimento, largura, altura. Então, veja, o ponto, tá? É uma das grandezas, tipo, de medidas, né? Não, calma. Medida é uma outra coisa, tá? Medida é uma outra coisa. Dimensão, a gente não está falando de medida ainda. Por exemplo, o ponto não tem dimensão. Então, o ponto tem 0 dimensões. Certo? As dimensões podem ser calculadas por dimensões. Desculpa, por medida de comprimento. Ou não. Por exemplo, uma reta, o comprimento dela não tem medida. É infinito. Lucas, você precisa falar a tua escola e cidade também, tá? Agora, a reta tem uma dimensão, que pode ser comprimento, pode ser largura, pode ser até altura. Imagina uma reta indo daqui até o espaço. Já o plano tem 2 dimensões. Esses conceitos aqui, eles são estudados em qualquer geometria, principalmente da chamada geometria euclidiana plana. Agora, não existe também 3 dimensões, não existe? Não existe 3 dimensões? Eu consigo saltar Sim, alguma coisa para existe. dentro Sim. da tela. Por exemplo, imagine um cubo infinito. Isso aqui é o que a gente chama de espaço. O espaço, a gente fala que o espaço é 3D. 3D significa o Sim. quê? Tridimensional. Significa 10 dimensões. 3 dimensões. Tem comprimento, altura e largura, por exemplo. No caso aqui, é geometria euclidiana espacial, que a gente não vai estudar hoje. Tá? Licença. Olha, eu atualmente, eu nunca dei muito valor para esse assunto, conteúdo assim, ponto, reta. Eu peguei mais fazendo muitas questões, OBMAP, essas questões, mas o conceito em si eu não sei. Eu só sei por de tanta questão que eu consegui perceber um padrão. Muita coisa que você está falando, Lucas, acontece mesmo. Muita gente só domina o conceito de tanto fazer exercício. Isso é uma coisa ruim, porque eu estava pensando hoje, para você, não que seja ruim fazer muito exercício, isso é bom. É muito importante que vocês tenham a base conceitual sólida de matemática, tá? Então, eu vou falando aqui, eu acho que você vai pegando os conceitos, tá? Essa aula é basicamente teórica, tá? Essa primeira parte. A segunda parte é mais prática, mas a primeira parte é teórica, tá? Eu vou mostrar, inclusive, aqui, no GeoGebra. Você tem aqui calculadora 3D. O que significa esse D de 3D? O que significa o D de 3D? 3 dimensões. Isso, exatamente, Lucas. Exatamente. Então, aqui eu vou abrir a calculadora 3D. A calculadora 3D, ela vai mostrar, além do ponto da reta, você consegue desenhar o plano aqui. Tá? Só que eu vou manter, tá vendo? Inclusive, ele põe 3 eixos para poder guiar aqui. Eu vou desenhar um plano, mas não preocupem como é que faz isso aqui, não, tá? Esse aqui é difícil. Vou fazer lá. Y mais 2x menos z igual a 8. Olha, fiz um plano. Fiz um plano, nem sei que plano. Fiz um plano. Isso aqui é um plano. Esse plano, tal como a reta, é infinito. Ficou até bonito, não é? Tá vendo? Ele é infinito para todos os lados. Isso é um plano. Tá? Isso é um plano. Tá vendo? E no plano tem retas. Eu posso desenhar uma reta nesse plano.
Não sei se eu vou conseguir, tá? Eu não sei mexer muito bem com GeoGebra 3D. A reta é formada por uma conjunção de pontos, né? Enfim, o plano também. O plano Hum. tem infinitos pontos. Só que o plano Uhum. também tem infinitas retas. Quer ver? Tô esperando abrir. Não sei por que tá lento assim. Também tô 500 janela aberta, né? Eu vou falar sobre isso, tá? Eu tenho bastante coisa para falar. E você vai ver que na UBMap eles usam esses conceitos de forma bem mais profunda. Não sei se vocês já ouviram falar no POTI. POTI, Ah, é não o sei. POT. Então, É Programa de Treinamento Intensivo, né? Isso. Lá no Uhum. POT tem bastante exercício aprofundado disso. A gente não vai aprofundar tanto nessa aula. Ó, eu fiz um ponto ali no plano, outro ponto no plano. Então, eu posso fazer uma reta no plano também. Tá vendo? Então, essa reta aqui, ela pertence a esse plano. Está contida nesse plano. Peraí. Então, eu fiz uma reta no plano, ó. Tá vendo? Essa reta está inteiramente no plano, tá? Então, eu tenho pontos, eu tenho retas no plano. O que a gente vai estudar agora é uma geometria inteira só dentro de um plano. Então, a gente vai usar basicamente essa janela aqui. Só tem ponto, reta e plano, tá? Então, vamos lá. Vamos aprender uma outra coisa. Os matemáticos combinaram o seguinte: os pontos eu vou dar letras maiúsculas de nome para os pontos, A, B, C, D. A reta, letras minúsculas, R, S, T. E o plano, letras gregas, alfa, beta, gama e delta. É obrigatório ser assim? Não. Você vai achar alguns livros que usam diferente. Mas isso é convencional. Você vai colocar letras maiúsculas para ponto, letras minúsculas para reta e letras gregas para o plano, ok? Tá. Então, se tiver pergunta, pode falar. Então, vamos lá. Vamos É, desenhar. uma pergunta, o senhor vai fazer algum... Na Olimpimate, como participa? Eu sou novato. Não, você já está participando. Só Já? de você ter colocado os dados aí, tá. Aí, Eu quando vou a gente for colocar. emitir o certificado, tem que estar cadastrado na plataforma. Depois você me Ah, não lembra. tô não, cadastrado na Não, mas aí não plataforma. precisa ser hoje, não. Você tem. Só de você registrar a presença aí, é até uma dúvida que outros podem ter. Vocês estão registrando presença, já estão inscritos no curso. Uhum. Para E receber o para o certificado, é só BRL? entrar nesse curso aqui e inscrever. Aí, na hora que eu for dar o certificado, eu vou olhar quem está aqui em participante. Então, se você não está, é Ah, só você registrar aqui, tá vendo? Esses são os entendi. alunos que registraram como participantes, ó, tá vendo? Todos eles. Esses aqui não são só esses, não, tem mais. 58 pessoas registradas. Então, se você está registrado aqui, depois eu tiro esses dados para certificado. Inclusive, Felipe Anthony, se tiver aí, eu preciso falar com ele, tá? Eu acabei de ver o nome dele aqui. Você me chama no WhatsApp. Então, vamos lá. Essa é uma reta. Na reta, eu vou marcar 2 pontos, A e B. E essa é a reta R, tá? Eu digo que A pertence à reta R e que B pertence à reta R. Se eu colocar um ponto C fora da reta, eu vou falar que C não pertence à reta R. Aquela mesma notação de conjunto que a Uhum. gente já viu, tá? Quer dizer que também A e o ponto R são colineares, né? Não, isso é outra Não? coisa. Não. O A e o B são colineares, mas 2 pontos sempre são colineares. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Já o plano alfa, se eu tiver uma reta R no plano alfa e um ponto A no plano alfa, o ponto B no plano alfa, eu digo aqui que o A pertence ao plano alfa e que o B pertence ao plano alfa. Mas a reta R, eu não vou colocar que pertence ao plano R. Eu vou colocar que está contida no plano R. Lembra que eu expliquei que quando eu relaciono conjunto com conjunto, eu não uso pertence, mas está contido? Então, quando a relação for entre reta e plano, eu falo a reta R está contida. Não, aqui está errado. A reta R está contida no plano alfa.
tá? Vou fazer uma outra reta S aqui. A reta S está contida no plano alfa. Agora, se eu tiver uma reta T aqui no espaço, ó, uma que vai lá e cruza o plano e sai lá embaixo, certo? Ela está cruzando, ó, ela está para fora. Essa reta T não está contida no plano. Entenderam por que é contido e não pertence? Porque eu digo que uma reta é um conjunto e o plano é um conjunto também. Então, eu vou usar o símbolo de está contido para relacionar a reta com plano, enquanto eu vou usar o pertence para relacionar o ponto com o plano e com a reta. Ok? Então, isso é uma convenção que a gente vai falar. Outra coisa é que tem um outro jeito de você representar uma reta. Tá? Eu não queria fazer aqui. Vamos ver se tem espaço para cima. Tem. Ó, eu tenho uma reta. Eu vou pôr seta para os dois lados para dizer que ela é infinita. E aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Quantas retas passam Então, Ingrid, o plano é infinito, certo? O plano é infinito para todos os lados. Então, se a reta está no plano, ela vai estar no plano inteiro, ela vai para sempre. Ela não tem como sair do plano, entende? Imagine uma mesa infinita para todos os lados, certo? Não, a reta T, ela é uma reta que não está no plano, ela cruza o plano. Olha aqui, eu posso pôr uma reta, eu vou pôr um ponto fora do plano aqui. Cantar, né? Porque eu não sei mexer nesse 3D. Tá travando esse 3D. Guilherme, você tá certo, trava mesmo. Vou tentar pôr um ponto fora do plano, não sei se vou conseguir. Pus, certo? Aí eu vou fazer uma reta, o Ingrid, que passa pelo C e por ali. Eu acho que eu não fiz uma reta, foi segmento, né? Não, quero uma reta. Reta. Aí, Ingrid, essa reta, ela cruzou o plano. Essa é como se fosse a reta T, ó. A reta T não pertence ao plano, não está contida no plano. Ela está cruzando ele, ó. Tá vendo? Entendeu essa representação? Sim, entendi perfeitamente. Então, aí essa reta T, ela está passando atravessado o plano. Tem gente que fala mal de aula online. Pensa bem em fazer isso aqui na sala de aula, só se tiver um data show fixo, né? Impossível. Tem pouco para fazer. Não tem como você desenhar isso aqui na lousa. Aliás, até tem, mas não vai ficar bonito desse jeito aqui e nem vai conseguir ficar mexendo. Então, olha, essa reta T, que essa última reta que eu fiz, ela não pertence ao plano. Mas vamos lá. Se eu desenhar 2 pontos na reta, é o seguinte, por 2 pontos sempre passa uma reta. E por 2 pontos sempre passa uma única reta. Segmento então, de reta. Não, calma que a gente não falou de segmento. Calma. É que vocês sabem já, então estão falando coisas... Calma que a gente vai chegar lá. Então, olha, por 2 pontos passa uma única reta. Então, pelo ponto L e K, só passa aquela reta. Se eu mover o L, a reta vai mover também, tá vendo? Então, por L e K, passa uma única reta. Então, eu posso falar que uma reta é determinada por 2 pontos, tá certo? Então, veja, uma reta, ela é determinada por 2 pontos. Por 2 pontos, passa uma única reta. Inclusive, esse é um dos axiomas de Euclides. Por 2 pontos, passa uma reta. Isso aqui é uma reta R, certo? Mas ela pode ser representada da seguinte forma. A, B, com uma setinha dupla em cima. Presta atenção que essa setinha dupla, ela pode ser para qualquer 2 pontos da reta. Se eu tiver um ponto C aqui, eu posso escrever também AC. Eu posso escrever também BC. Ou CB, tanto faz. Ok? Ou BA. Ou CA. É tudo a mesma coisa. Tá certo? Deu para entender como que eu represento uma reta? Sim, deu para entender. Tá, agora eu vou explicar um conceito que é um pouco mais complicado.
Imagine que eu tenho uma reta que passa de A, que passa por B e vai até o infinito. Ou eu tenho o contrário, eu tenho uma que passa por B e vai pelo A e vai até infinito. Semi-reta. Exatamente. Ela tem começo e não tem fim. Isso aqui é chamado de semi-reta. Tá? Vocês vão ver algum material meu que semi-reta está com hífen, mas é por causa da reforma ortográfica, né? A reforma ortográfica entrou em vigor, eu já tinha dado aula vários anos, mais de 10 anos dando aula na reforma Nenhuma antiga. reta, uma Então, semi-reta. Semi-reta e nenhuma reta tem ponto médio, porque são infinitos, né? não tem ponto médio. Então, semi-reta não tem hífen, tá? Semi-reta não tem hífen, mas se aparecer com hífen não é porque tá errado, é material antigo. Então, AB assim e BA assim. São diferentes, tá? AB é uma coisa, BA é outra, tá? Eu podia fazer no mesmo desenho. Então, eu já vi perguntas falando assim, quantas semi-retas eu tenho aqui? Olha a pergunta. Quantas semi-retas? Já vi questão de vestibular perguntar isso aqui, ó. Quantas semi-retas? Duas. Hã? Duas. Não, bem mais Não. que duas. Ah, espera. Ó, Tem A até o Tem final. 3, tem AB, B. BC e AC. vou mostrar para vocês. Uma é Tem 4. o AC, certo? De A até o C, que é igual a B, mesma coisa. A outra é o BC, tá? A outra é o BC. A outra é o CB, que é a mesma coisa que o CA. E a outra é o BA. Mas vocês não conseguem enxergar mais semi-reta aí? Eu consigo enxergar mais duas. Quem consegue me dizer qual outra que você consegue enxergar? Do A até o infinito? Ou É, do ué. C? Tem mais duas Do aqui que eu não C até o consigo. infinito, Eu não consigo. dos números positivos. Eu não. E do Não, A. não. Não tem, né? Não Falando tem qual é. número. Mas, ó, tem É, essas duas aqui que eu não consigo representar por uma letra, tá? Não tem um jeito de representar. Mas essas duas também são semi-retas. Então, aqui tem 6 semi-retas. Aquelas 4 que eu representei, mais essas duas. Eu já vi esse tipo de questão em vestibular, tá? É uma questão um pouco polêmica, porque, na realidade, tem infinitas semi-retas aí, né? E a semi-reta que começa desse ponto aqui e vai para qualquer lado, tá? Então, é muito complicado de falar semi-reta. Da mesma forma que existe semi-reta, também existe semiplano, tá? O que é um semiplano? Imagina esse plano aqui. Tem início, mas não tem fim. Pega uma reta qualquer e considera só acima dessa reta, tá? Então, deixa eu dar um exemplo de semiplano. Tô com dó de apagar isso aqui. Como é que ele limpa? Tanto trabalho para fazer, né? É o GeoGebra, né? É o GeoGebra. O GeoGebra é universal. Sim, até para fazer função. Ó, y mais 3x maior ou igual a 8. Olha um semiplano aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é um semiplano. É um semiplano da tangência, tá vendo? É só esse plano xadrez, é um plano da festa junina, de lá para frente até o infinito. Isso é um semiplano. Então, da mesma forma que existe semi-reta, existe semiplano. Mas a gente está falando de geometria plana, por enquanto, então não vamos entrar muito nesse detalhe. Agora, outra coisa que eu quero falar sobre outro conceito é o seguinte: e se eu tiver começo e fim? Como que isso aqui chama? Segmento de reta. Segmento de Tem reta. até uma medida certa. Por exemplo, um quadrado que normal, com pontos A, B, C, D. A gente pode colocar medidas porque tem começo, meio e fim. E quando um ponto no meio de um segmento de reta é ponto médio, porque de uma parte é igual a outra. Sim, um segmento de reta ele pode ser medido, tá? Viu? Aí sim, Mayara. O segmento de reta ele tem uma medida que chama comprimento, tá? Essa medida de comprimento não é o mesmo significado que de dimensão, mas é muito parecido, tá? Tomem cuidado, que eu já vi as pessoas escreverem assim, ó,
segmento. Tá errado, tá? Eu já vi gente passar vergonha por causa disso aqui. Segmento significa continuidade, com GU, tá? Isso aqui é continuidade. Eu já vi um documento oficial da Polícia Militar de Minas Gerais usando segmento desse jeito aqui. E segmento é parte, tá? Então, continuidade é segmento. Parte é segmento. Então, você fala assim, o segmento do verme. O verme dividiu em várias partes, segmento. Um segmento do ensino fundamental. Entendeu? Um segmento é uma parte. Agora, segmento é continuidade. Tá? Então, essa palavra existe na vida real. Então, tomem cuidado. Tá? Uma coisa importante a respeito de segmento de reta é, como disse o Gabriel, ela tem uma medida. Então, tem gente que, para dizer medida, coloca assim, ó, medida de AB ou AB sem traço, tá? Quando eu quero falar o segmento, só a medida dele, eu não ponho traço em cima. Pessoal, não vou preocupar com isso, porque hoje, com o computador, ninguém obedece mais essa regra. Essa regra, em geral, você falava o seguinte, ó, supor que tivesse 3 centímetros. Você falava o segmento AB com traço tem 3 centímetros. Mas você anotava assim, AB igual a 3 centímetros. Ou medida de AB igual a 3 centímetros. Tá? Então, tem uma regra para pôr o traço em cima, tá? Mas vocês vão ver que ninguém obedece mais isso. Tá certo? Quando um ponto pertence ao segmento de reta, o ponto C, eu digo que o ponto C está entre A e B. Ok? Ok. Deu para entender o que é estar entre? Um ponto notável que tem todo segmento de reta tem, isso vai ser muito importante para você estudar o que é um número real, é o ponto médio, tá? Então, se eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, aqui você tem um ponto médio, certo? Ponto médio, ele divide o segmento em 2 partes iguais, tá? Sim. O ponto médio, ele é importante mais quando você vai estudar números, tá? Porque quando você vai estudar números, é importante saber que existe sempre entre 2 pontos um número, tá? O ponto médio é a média aritmética das abscissas dos números, mas não vou falar isso agora. Tá? Peraí, deixa eu pensar o que mais que eu tenho que falar antes de prosseguir. Bom, Bom, vamos lá. Um outro conceito importante é o seguinte: quantas retas passam por um ponto? Infinitas. Qualquer ponto, eu passo infinitas retas. Então, por um ponto, passam infinitas retas. Ok? Ok. Eu acho que eu falei alguns conceitos mais importantes. Vamos olhar o texto aqui que eu escrevi para ver se eu pulei qualquer coisa. Tá? Ó, presta atenção nesse negócio de pertença está contido, que os professores falam pouco a respeito disso, tá? Então, eu falei das dimensões, tem uma videoaula aqui se vocês quiserem assistir, aqueles exercícios bem bobinhos que tem na escola, ó. A marca da ponta do grafite é ponto. Um fio bem esticado, reta. A superfície de uma mesa, plano. O piso de uma quadra de basquete, plano. As estrelas do céu, ponto. O encontro do chão com a parede, reta. Tá? Eu já vi professor ficar uma aula inteira falando só exercício igual esse número 1. Não tá errado. Professor, Oi. mas a estrela seria um ponto? Não, mas nada daqui é um ponto. Isso aqui não é um ponto. Ponto é infinitamente fino, tá? Isso aqui também não é uma reta. A reta não teria como você desenhar, porque ela é infinitamente fina. Não É tem como se a você gente desenhar. estivesse vendo, né? Do jeito que a gente está vendo, não do jeito que é. Então você pode falar que a estrela no céu dá a ideia de um ponto, tá? É claro que não é um ponto, tá? Sim. Mas, por exemplo, como é que a navegação
na antiguidade acontecia? Pensa bem, os caras saíam com um navio para chegar na América, eles não tinham GPS. Como é que eles navegavam? Não estou falando lá naquela época que os caras loucos saíam navegando igual um maluco e para ver onde que ia chegar. Eu estou falando da navegação onde as pessoas sabem onde querem chegar, tá? Professor, na verdade nem a estrela, professor, era o astrolábio nessa época. Isso. Nessa época nem era a estrela. Isso. Então, qual que era o instrumento? Não é o GPS. Não, você vai lá, usa um mapa, mas você está no meio do oceano. Como é que você vai achar o mapa? Quando você usa o mapa, você tem referência. Ali tem uma montanha, ali tem E uma segue, né, pedra, professor? ali tem um vale, ali tem um rio. Mas você está no meio do oceano, você não tem referência nenhuma, entendeu? Não tem nada, você não tem como falar alguma coisa. Então, você fica totalmente perdido no mapa. Tem como nem perguntar para ninguém, professor. Perguntar para ninguém, ô baleia, fala para mim qual é o caminho para chegar em professor, Belo Horizonte, na praia de Belo Horizonte. Era tipo, professor, eles pensavam que tinham monstros no mar, certo? Então eles não perguntavam para ele como chegar a países índios. Perguntava para os monstros do mar, para o rei Netuno. Ô Netuno, guia nós lá, certo? Não tem importância, Ana Clara. Aí não tinha como. Então o que eles faziam? Eles usavam as estrelas. Como o Leonardo falou, um dos instrumentos para usar tinha Polaris, era né? Hã? Polaris, né? Ursa menor. Eles iam olhando as estrelas e eles faziam cálculos com as Eles estrelas. olhando todas. Eles iam vendo. Tem uma ferramenta. Tem como saber de uma parte. Só que não é um ponto exatamente. Por exemplo, os pontos cardeais. Se você pegar alguma coisa, uma planta, e colocar um ímã em uma água, dá para perceber os pontos, fiquei sabendo. Seu que energia magnética. Assim, veja, não, você tá no meio do mar. Na época. Ó, você tá no meio do mar, tá? Você não sabe onde você tá. Cruzeiro aí você vai pro oeste. Você tá no Oceano Atlântico, vamos dizer, você vai pro oeste. Você não sabe se você vai chegar na Califórnia, na Califórnia, em Nova York, ou se você vai chegar no Rio de Janeiro. Você não sabe, entendeu? Não tem como você, mesmo se você tiver os pontos cardeais com uma bússola, porque já existia bússola. Bússola existe há mais de 500 anos. Os caras já tinham bússola. Não adianta, entendeu? Então eles tinham que ler as estrelas. Então, para eles ler as estrelas, eles faziam o quê? Eles supunham que cada estrela era um ponto. E aí eles faziam uma trigonometria esférica, certo? Então, aí as constelações, elas são fixas. Então, a partir das constelações, os caras sabiam para onde que eles tinham que ir. Não adianta saber onde é o norte e o sul, entendeu? Porque onde é o norte e o sul, você pode chegar em qualquer lugar. Você vai só por... Ó, imagina o Oceano Atlântico, você não sabe onde você está, você pode estar na direção do lá no para cima ou para baixo, né? Então, é só seguir os peixes. Seguir os peixes, vamos lá. Rei Netuno, leva nós. Professor. Procurando o Nemo, a Dolly. A Dolly, tá? Professor. Oi. Mas a coisa mais estranha deles é que eu acho que eles não estavam querendo mesmo isso para as Índias, sabe? Por causa que o Vasco da Gama já tinha descoberto o caminho. Só que isso aí a gente não pode preocupar muito com isso, não, senão a gente vai ficar louco, tá? Olha aqui, ó. Quantos e quais segmentos de reta eu posso traçar por esses planos? Esse tipo de exercício eu não vou ficar fazendo com você, não. Ó, esse dá para ligar aqui, esse dá para ligar aqui, esse dá para ligar aqui. Eu tenho 3 segmentos, que é o AB, o AC e o BC. Não vou ficar fazendo isso, não. Tá? Uhum. Eu já quero aproveitar e explicar 3 conceitos para vocês. Ó. E uma curiosidade é que ligando 3 pontos sempre forma um triângulo, né, professor? Não. Não? Não. Eu já vou falar sobre isso. Uma reta pode ser conectada com 3 pontos. Ó, veja, eu quero falar 2 conceitos aqui para vocês. Um sobre pontos. A, B e C, os 3 estão na mesma linha, certo? Quando 3 pontos estão na mesma linha, eu digo que A, B e C são colineares. Por que colineares? Porque eles estão na mesma linha. Por que tem que ser 3 pontos? Porque 2 pontos
sempre estão na mesma linha. Então, 3 pontos são colineares, tá? Então, se eu tiver 3 ou mais pontos na mesma reta, eu falo que eles são colineares. Da mesma forma, eu posso falar que retas são coplanares. Então, se eu tenho 2 retas no mesmo plano, elas são coplanares. Aquela reta T não era coplanar. Então, eu tenho uma reta R e eu tenho uma reta S. Então, eu posso falar que R e S são coplanares, certo? Deu para entender o que é colinear e o que é coplanar? No Sim. plano, basta 2 retas, tá? Um que não é colinear, eu vou pôr aqui de outra cor. Ó, o ponto D não é colinear. E o segmento T, um que corta aqui, ó, não é colinear, tá? Não é coplanar. Então, colinear e coplanar. Veja, o nosso universo só tem 3 dimensões, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não vamos entrar em física, tá? Mas existe outras dimensões teoricamente. Existe a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª dimensão, que são só imaginários, tá? Da mesma maneira que existe poliedro e polígono, existe os poliedros de outras dimensões, que são chamados de politopos. Politopes. Um politopos é um poliedro de 3ª dimensão. Por exemplo, existe uma figura plana, politopes. Não vou falar sobre isso, é bem avançado, tá? Só para vocês terem uma ideia, existe uma figura chamado quadrado, certo? Quantas dimensões tem um quadrado? Um quadrado tem 4 dimensões? Não. Não, né? Tem duas. Não, pessoal, É por duas. favor. Vocês entenderam o que é dimensão? Quadrado só tem 2 dimensões. 6 dimensões, é claro. Pessoal, o universo tem 3. O cubo tem 6 lados e tem 3 dimensões o cubo. Não, eu tô falando o quadrado. Não tô falando de cubo. Confundi com o cubo com quadrado. Quadrado tem 2 dimensões, comprimento e largura. Certo? É muito importante. Se você falou 4, você pode estar confundindo o O conceito. outro é comprimento, largura E altura? e altura. Pode ser profundidade também. O cubo. Volume. Eu tava falando. Não, volume é outra coisa. O cubo, ele tem 3 dimensões. O quadrado tem 2 dimensões, o cubo tem 3. Existe a 4ª dimensão, só que ela só é imaginária, tá? Um cubo de 4ª dimensão tem até um nome chamado tesseract. O que é um tesseract? É um cubo de 4ª dimensão. Depois tem os outros, cubo de 5ª dimensão, tal. Todos os cubos são chamados de hipercubo, tá? Só que não dá para representar um cubo de 3ª dimensão, certo? Só para vocês entenderem melhor uma coisa. Você está aqui, tem uma pessoa aqui. Que jeito que essa pessoa sai dessa curva aqui? Que jeito que esse pontinho sai para fora da curva? Ele não sai. Se estiver na 2ª dimensão, não sai. Mas se estiver na 3ª dimensão, ele pula por cima, concorda? Entendeu? Ele não pode sair por cima? Tá. Sim. Sim. Agora, se você estiver na 4ª dimensão, você está dentro de um cubo. Na 3ª dimensão, você não sai. Na 4ª, você sai daqui de dentro. Entendeu? Sem destruir o cubo. Tá? Então, se você estiver dentro da 3ª dimensão, você precisaria estar para a 4ª. Dá para você imaginar a 4ª dimensão. Mas é mais avançado. Pode ser que eu dê umas aulas mais avançadas sobre geometria da 4ª dimensão. Se você Vai dar aula para o BMAP também? Não cai nada sobre o BMAP, isso é só teórico. Então, tipo, questões. Não, nada de 4ª dimensão pode cair, tá? Vocês podem ler para além da 3ª dimensão, tá? Mas eu quero falar agora alguns conceitos sobre nomes. Vamos voltar para os colineares aqui. Você concorda que o segmento AB e o segmento CD estão na mesma reta? Sim. Não, Matheus, você acho que não entendeu a minha explicação. Então, A, B e CD são
ditos segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos que estão na mesma reta, tá? Se os segmentos tiverem um ponto em comum, quem sabe o nome? Como chama segmentos que têm um ponto em comum? Consecutivos. Segmentos consecutivos ou adjacentes. Só não vou usar o nome adjacente para não confundir com o ângulo. Nesse caso, AB e CD são segmentos consecutivos. Agora, presta atenção no que eu vou falar, tá? Eu tenho um segmento AB. Aí, Maiara, você que gosta disso. E eu tenho um segmento... Aqui não é CD, não, CB. Eu tenho um outro segmento CD. Eles têm exatamente o mesmo tamanho. Aqui tem 3 centímetros e aqui tem 3 centímetros. Como que eu chamo segmentos de reta que têm exatamente o mesmo tamanho? Eles têm Congruente. a mesma medida. Segmentos congruentes. Então, o que confunde os alunos, e eu dei aula disso muitos anos, lá no 6º ano, é que os alunos... Eu dava aula de geometria numa escola particular, numa cidade aqui perto, chamada Monte Santo de Minas. Os alunos confundiam que tudo começa com co. Co. Colinear são segmentos que estão na mesma linha. Consecutivo são segmentos que têm um ponto em comum. E congruente são segmentos que têm a mesma medida. Deu para entender o que é colinear, consecutivo e congruente? Sim. 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 Tá? Tem que entender a lógica para saber esses conceitos. Bom, vamos falar agora sobre posição. Posição. O que é posição? Posição é uma coisa... Espera aí que eu travou aqui, só um minuto. Posição é relação entre duas coisas, tá? Então, eu quero saber qual a posição. Você concorda que posição é uma coisa relativa? Sim. Tem Por uma exemplo, coisa que sim. só é em relação a outra. Uma vez, a pessoa perguntou assim, laranja é grande ou pequena? Daí o aluno, grande, pequena, média. Aí tem um doido lá, doce, né? Não é nem doce, laranja, mas gritou que era doce, entendeu? Então, laranja não é nem média, nem pequena, nem grande, depende da referência. Só que grande e pequena... Depende. Depende. Por exemplo, se você for comparar com o planeta Terra, ela é pequena. Se você for comparar com um átomo, ela é grande. Então, essas palavras são bem relativas. Tem coisas que é relativa, por exemplo, filho, certo? Filho. Todo mundo aí é filho. Eu vou falar, quem é filho? Todo mundo. Todo mundo é filho, entendeu? Mas ser filho alguém é filho de alguém. Pai, tudo bem. Tudo bem. Eu tenho meu pai, mas ele é pai meu. Não é pai da minha mãe, por exemplo. Certo? Então, as coisas são relativas. Então, existem posições relativas entre retas. Ou entre segmentos de reta, ou entre semi-reta. Tanto faz. Se essas duas retas se cruzam, elas têm um nome. Como chama? Duas retas que se cruzam. Eu vou falar que é reta, mas pode ser segmento. Eu não vou pôr a setinha. Como chama duas retas que se cruzam? Congruente? Como? Congruente? Congruente é que tem a Concorrente. mesma medida. Concorrentes. Concorrente, é outra com C. É. Chama Aê, concorrente. tô quase chegando perto. E juro para vocês, juro, não foi uma vez, tem aluno que perguntou para mim onde é que estão as correntes. Porque achou que tinha corrente. Tem até Corrente. desenho, meme na internet que tem corrente na série. Não tem corrente. Concorrente não tem nada a ver com a palavra corrente, daquele de amarrar cachorro, tá? Então não tem nada a ver. Nossa. Retas concorrentes, o símbolo delas é assim: R, X, S. Esse é o símbolo de concorrente. E elas sempre concorrem em um ponto. Esse é o ponto A. Então presta atenção de como cai exercício em vestibular. Quem for fazer prova, por exemplo, concurso de admissão do Colégio Militar, 6º ano, tá? Não sei se vocês viram a polêmica, né? A filha de um político muito importante quer que ela seja matriculada no Colégio Militar sem fazer a prova. A gente vai discutir que tem 1.000 candidatos para uma vaga, para cada vaga no Colégio do Exército. Nas provas do Colégio do Exército cai a questão assim. Na prova do ITA cai a questão assim.
Se alguém for fazer algumas provas de concurso, cai a questão assim. Isso já está caindo de moda, mas eu acho importante. Professor, Eles eu põem vou assim, fazer a prova. só um minutinho. Ó, Aham. R interseção S. O que é R interseção S? O que o ponto R tem de comum com o ponto S, com a reta S? O A. Hã? O ponto A. Então, cai isso na prova. Quanto que R interessa? É o A. Tem Olimpíada de Matemática que cai isso aqui também, mas cai como texto, não como pergunta. Tá? A OBM e a Purple Comet também. Tem um texto lá e eles colocam a interseção, tá? Isso aqui a R interessa. Aí eu fico pensando, por que não se ensina conjunto no ensino fundamental? Lembra que a primeira aula que eu dei nesse curso foi a aula de conjuntos. Primeira semana, primeira aula. Tá vendo como é importante? Tem gente que fala, não vou ensinar conjunto. Ó, a gente usou já pertence, está contido hoje, e eu estou falando agora de interseção. Então, conjunto é muito básico, tá? A reta é um conjunto de pontos, certo? Pode falar, Gabriel. Para entrar no IF que eu tô tentando, eu acho que isso vai ser muito útil, porque é a base. Ó, IF, cada prova é de um jeito, mas a matéria é sempre a mesma, tá? Então, isso que eu tô falando aqui é sempre básico. Igual tem um menino. O menino, ele foi em todas as minhas aulas. Ele foi em todas as minhas aulas para fazer a prova da Epicar. Olha para você ver, pessoal. Eu já fiz alguns unboxing de medalha e acabou de chegar a medalha da UBFEP do Thiago Labanca. Não vou abrir, não. Chegou a medalha da UBFEP do Thiago Labanca. Vocês não têm ideia de tanto de medalha que tem aqui para eu entregar, que foi acumulando na pandemia. Ó, medalha da UBFEP do Thiago Labanca. Ele recebeu medalha de bronze no UBFEP de 2019. Não tinha chegado ainda. Eu ia abrir, mas não vou abrir, não. Tá? Professor, Oi. faz um vídeo no YouTube fazendo unboxing. Eu fiz o unboxing do canguru. Quem chegou mais cedo na aula assistiu. A Mariana não estava, Mariana? No unboxing das medalhas do canguru? Sim. Eu abri para ver e mostrei aqui. Eu fiz o unboxing da medalha do canguru. Vou postar depois. Tá? O que eu estava falando mesmo de conjunto? Vocês lembram? Que quando na hora que minha mãe me interrompeu? Show. Tá falando quanto é útil os conjuntos, que era para ser ensinado no ensino fundamental. Não, foi depois. Eu estava falando assim que... o menino do Epicar. O menino, ele vinha em todas as minhas aulas. Aí foi fazer a prova de Epicar, foi mal. Agora não tá, ele quer fazer prova de Epicar ano que vem, não tá vindo nas aulas. Você entendeu? Isso é um jeito de você não aprender matemática. Você deixar para estudar na véspera. Isso funciona na escola, tá? Funciona. Você não faz absolutamente nada. Aí chega um dia antes da prova, você fica lá 8, 10 horas estudando. Você chega na prova e tira a nota máxima. É claro que isso funciona. Por que isso funciona? Porque cai um único assunto na prova. Entendeu? E aí, eu aprendi isso dando aula no Colégio Tiradentes da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Porque os meus alunos do Colégio Tiradentes reprova. Diferente da escola estadual, que eles não estudam nada, eles não sabem nada, e vai todo mundo passar mesmo. Então, na escola da Polícia Militar, o que eu fazia? Eu notei que, quando eu dava uma prova, os caras ficavam o dia inteiro estudando. E eu ficava puto da vida, porque terça-feira eu dava aula até a noite. E eu dava prova sempre na quarta-feira. E aí, quando eu ia dar prova na quarta-feira, eu recebia 200 mensagens de aluno perguntando coisa da prova. E o aluno nunca me chamava. E eu brigava, eu falava assim, não vou tirar nenhuma dúvida de alunos que me perguntarem terça-feira. Tem que perguntar antes. Tá? E eu não respondia mesmo, entendeu? Terça-feira eu dava aula até 11 horas da noite, eu ia ficar respondendo os alunos, não respondia mesmo. Aí terça eles faziam prova sem as minhas respostas. Eu falava, pergunta segunda, que eu respondo. Segunda noite, beleza. Terça noite, já não respondia mais. Então, os caras estudavam só de véspera. Teve aluno que passou comigo com 95 pontos, e as minhas provas eram as provas mais ferradas da escola. Vocês pensam assim, o Otávio é legal, o Otávio é bonzinho, mas o Otávio dá prova difícil. Tá? Eu até no final do ano, eu vejo que o aluno é gente boa, estuda, esforçado, mas o cara é limitado. Aí eu acabo passando o cara, sabe? Mas prova difícil vai ser difícil sempre.
entendeu? O cara comigo pode não conseguir 100 pontos, mas 60 consegue fácil. Tá? Chegou no final do ano, eu vi que o cara não vai mesmo, o cara não gosta, o cara não quer saber, eu dou nota. Pode passar, entendeu? Só que não vai ficar com 60. Então, tirar 90 comigo é muito difícil. Agora, tirar 60 é relativamente fácil. Então, tinha uns caras que tiraram mais de 90 estudando só na véspera. A ideia do Podemos era essa, porque não sei se vocês conhecem como é que era o Podemos presencial. Podemos presencial, a Paula tá aí, sabe. Não sei se a Rafaela tá aí, o Bruno Fuentes sabe. Como funciona o Podemos presencial? Eu dou umas 4 aulas dessa e dou uma prova muito difícil. Então, eles tinham prova assim 2 vezes por mês. E era uma prova. Eu posso contar minha história? Só um minutinho, Lucas. E era uma prova que demorava 3 horas e meia, 60 questões. Entendeu? Então, aqueles que sabem. Então, por que o Podemos funcionava? Porque o cara era obrigado a estudar. E tinha um monte de prova. E diferente da escola, o Podemos era muito rigoroso. Então, ele tinha que estudar, senão ele não pegava o certificado do Podemos. Tem gente que até hoje não pegou certificado, pegava só uma declaraçãozinha. Você declara para o devido fim que o aluno estudou. Para ganhar o diploma, ele tinha que... Tem inclusive no site do Podemos. No site dá para baixar os diplomas. Ele tinha que ter nota na prova. E aí tinha aprovado plenamente, aprovado simplesmente, não aprovado. Então era bem difícil. Então a prova forçava o cara a estudar. Isso funciona para prova. Para vestibular, não funciona. Não dá. Ou você estuda a vida inteira, ou você não passa. Claro, depende da concorrência. Você passa fácil, se você for um bom aluno, dedicado, sempre estudou, você vai passar numa EPICAR, numa AFA, num ITA, numa FUVEST, mas você não vai passar, você não vai passar se deixar para estudar na véspera. Você não vai entrar em medicina de graça se você estudar na véspera. Você tem que estudar algum tempo, nem que seja pelo menos 1 ano, só estudando, sem fazer mais nada. Pode falar, Lucas, depois eu vou deixar os outros falar. Pode falar. Que nem eu. Eu fiquei muito desanimado, mas não desisti. Nesse ano fiz a Canguru, fiz a OBA e fiz a OBMEP. Das duas eu não consegui nada, e mesmo assim foi tão desanimante, porque eu estudei desde 2 anos para fazer a Canguru e não consegui nada, porque a qualidade de estudo era muito ruim, mas todo dia eu estava tentando. Aí fui e não consegui nada até agora. Aí eu consegui passar na primeira fase da OBMEP. Aí agora eu vou fazer a segunda. E mesmo eu quase desistindo nas outras vezes, eu não vou desistir, porque eu sei que isso é normal, porque eu estou interessado num processo de longo prazo, porque curto prazo não é comigo. Ô, Lucas, o que você está falando é importante, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é que você está tirando nota máxima lá na escola, às vezes você está pagando escola particular, você não está aprendendo nada. Eu sei, meus alunos não estão aprendendo nada. Não estão, porque eles vão e decoram como é que faz a prova, vai lá e faz, tira 6 e está feliz. Não aprende. Tem um monte de professor também que não sabe matéria. O professor não sabe a matéria. Ele não é culpado. Você não tem professor, gente suficiente que saiba a matéria a fim de dar aula. Então tem um monte de professor por aí que não sabe a matéria. Às vezes ele sabe a matéria e não sabe as questões pedagógicas do ensino. Então ele sabe a matéria e não sabe como ensinar. O cara não tem ideia do que é mais importante e o que é menos importante. Não sei se vocês estão vendo, eu estou falando um assunto com sequência. Às vezes vocês falam um negócio antes, eu falo, pera, porque tem uma ordem para você explicar o conteúdo. Você não pode ir falando qualquer coisa aleatoriamente. Eu acho legal quando vocês falam, vocês podem ir para frente. Se eu falar calma, eu não estou cortando vocês, não. Eu estou falando que aquilo eu ainda vou falar depois. Tem uma sequência, entendeu? Então, na escola, você não vai aprender nada, entendeu? Você vai aprender outras coisas. Não, nada exagero. Você vai aprender alguma coisa, sim, entendeu? A escola é boa, a escola tem coisas importantes, a escola se aproxima do professor, tem coisas boas. Não vou falar que não aprende nada, mas não aprende o suficiente. E para você ver que você não está aprendendo, pensa bem. Você faz uma aula na escola. Aí na prova do professor você tira nota. Aí chega uma prova do governo, um simulado, um Enem, um vestibular, você não acerta nada.
Você entende? A minha ideia Entendo. é que não fosse o professor que deu a aula que aplica a prova. Tem que vir uma prova de fora. Entendeu? Porque aí eu penso assim, se a prova viesse do governo, os alunos iam me adorar. Porque os alunos gostam daquele professor que dá a prova facinha, que fala, estou aprendendo tudo com aquele professor. Aquele professor é muito bom. Eu aprendo tudo com ele. É claro, o professor só ensina o que é fácil, deixa de ensinar o que é difícil e dá uma prova fácil e o aluno tira nota máxima. Aí eu dou uma aula difícil, mais aprofundada, e o aluno acha que eu não estou explicando direito. Não é que eu não estou explicando direito, é porque eu estou ensinando o que é difícil. Enquanto o meu colega só está ensinando o que é fácil. Então, claro que eles vão achar que eu não explico bem, porque tem conteúdo que como é que você explica para o aluno? Entendeu? Tem coisa. Que jeito você explica para o aluno como é que multiplica por 10, por 100, por 1000, divide por 10, por 100, por 1000? Você vai decoreba? É complicado explicar esse tipo de coisa. Entendeu? Só estou dando um exemplo. Então, o ensino é uma questão complicada. É uma questão complicada. Então, você está aprendendo, quando chega uma prova do governo, você sabe fazer. Tá? Paulo, você quer falar? É que é a Alanis, é que eu tô Oi, Alanis. no telefone do meu pai. Beleza, anota na chamada teu nome, Tá tá? bom. Pela primeira vez, 4 pessoas seguidas levantaram a mão. Pode falar, Thiago. Ah, demorou um monte. Sim, é sobre as provas lá. Você vai aplicar alguma desse curso? Não, esse curso não tem prova. Ah, beleza. Eu não tô vendo quem é o próximo que quer falar. Acho que é o Professor. Léo. Nossa, 2, espera aí. Deixa eu abrir a fila aqui. É o Leonardo e depois o Lucas de novo. Até tirar um print aqui, porque é raro isso. Pode falar, Leonardo. O pior de tudo, professor, é ainda quando o professor ensina mal a matéria, aí depois no ano que vem, depois, no próximo ano, quando o outro professor for pegar a turma não sabe nem um pouco daquela matéria. O Leonardo, eu quero só comentar uma coisa. Se o professor não ensina a matéria, azar do aluno. Azar do aluno, se o professor não ensina a matéria. Sim, mas tem alguns alunos que não Então, estudam, o não aluno pegam tem por fora. obrigação de ir atrás do teu professor ensinando ou não. Igual o vestibular do IF. Cai a matéria, o professor ensinando ou não. Então tem gente que quer reclamar. Entendeu? Nossa, eu vivia brigando com o aluno, mas eram os alunos tontos, sabe? O aluno tonto. Porque eu não dava as coisas fáceis. A minha matéria fazia o cara se sair bem. Certo? O poder. Isso que eu tô falando aqui não é muito avançado, não, viu, Gessiane? Pode falar, Paulo Henrique. Alanis, aliás. Quem que é o próximo depois do Thiago? É o Lucas, professor. Depois do Lucas, pode falar, Lucas. Sei o Gustavo e aí chega que eu tenho que voltar para a aula. Tá. Ah. Olha, é que a minha dificuldade em aprender matemática que eu tinha antes não foi por causa do professor, porque eu nem sei, porque eu não tava nem aí nas aulas. Eu aprendi matemática quando a pandemia acabou. Aí eu me interessei mais. Eu vi lá, o que me interessou foi as Olimpíadas, que mostram o jeito de pensar nos problemas tão diferente, tipo, não é decorando, é você saber manipular realmente a matéria. Isso que me impressionou. Tipo, ajuda muito. Ô, Lucas, tem vários alunos que acham que matemática é só fazer conta, tá? E eu já vi canais no YouTube que os caras só ensinam um truque, entendeu? Aqui podemos, nas minhas aulas, não é um lugar de aprender truque. Eu vou ensinar os truques, mas não é o foco truque. O foco aqui é ideia, é você aprender de verdade. Quem está acostumado comigo sabe que eu não vou ficar ensinando truque. Eu vou ensinar a ideia, eu posso até explicar o truque. Gessiane, é porque no colégio se estuda nada, né? E Gustavo, pode falar que esse é o último. Você vai falar, eu vou passar para essas retas aqui. Realmente, o ensino em escolas normais, assim, é bem... Não é tão avançado, não ensina bastante coisa. Por exemplo, estou no 7º ano e o professor está ensinando fração. Não, E mas... números negativos, às vezes, assim. Não, mas Eu não sei se tá atrasado ou não, sabe? É isso que eu ia perguntar, se tá atrasado ou não. Só... Não tá. Deixa eu te falar. O problema não é ensinar fração do 7º ano. É isso mesmo que ensina. Fração com número negativo e positivo. Você está ensinando isso? Ele está ensinando o que tem que ensinar no 7º ano.
Acontece que tem que estar ensinando bem ensinado, tá? Agora, se você quer fazer a Olimpíada, não basta isso, tá? Você já viu que a Olimpíada precisa de um pouco mais. Não essas Olimpíadas facinha, tipo o BMEP, Canguru. Tô falando Olimpíada mesmo, tá? Essas Olimpíadas vocês vão fazer um jeito de fazer aquela Estolimpíada. Aquela Estolimpíada vocês têm que botar como prioridade. Nossa senhora, pessoal. Ana Clara, fala, mas agora tem que ser rapidinho, senão nunca vou conseguir falar da reta paralela. Tá bom, aqui, mas se fosse para você, assim, escolher qual matéria de matemática que você passaria para os anos, por exemplo, por oitavo ano, qual matéria de matemática seria mais importante, assim, entre Ana Clara, várias? deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma coisa muito polêmica. Primeiro, que o governo, até 2 anos atrás, não existia currículo. Cada lugar ensinava uma coisa diferente. Agora foi criada a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, tem que ensinar no Brasil inteiro a mesma coisa. Só que essa base curricular é bem pior do que era. Então, com essa nova BNCC, o que você vai estudar na escola vai te ajudar em algumas coisas, mas a Olimpíada não vai ajudar em nada. E os vestibulares vão talvez mudem, tá? Só que tem um detalhe, ela ensina você a pensar e a fazer menos conta. Agora, o que eu ensino para o oitavo ano é o seguinte, eu vou lá na sala, eu vejo que o aluno sabe o que o aluno sabe e dou aula do que ele tem condição de aprender. É isso que eu faço. Cheguei na sala, lá no ensino médio, o cara não sabe fração, eu vou ensinar fração. Porque ele não sabe, entendeu? Se o aluno não sabe, eu vou ensinar o que ele não sabe, certo? É claro que eu vou ensinar diferente de acordo com a série que ele tiver. Então é muito complicado decidir o que eu vou ensinar numa série ou na outra, tá? Agora, isso que eu estou fazendo aqui, esse curso, ele é perfeito para quem está no oitavo e no nono. Para quem está no oitavo e no nono, ó, é só seguir essa programação aqui, que está aqui na página no Moodle, tá? Não, aqui é os alunos. Felipe não veio, preciso falar com ele. Ó, aqui tem toda a programação do curso e aqui tem um plano perfeito para oitavo e nono ano, tá? E tudo que eu tô falando é basicamente de oitavo ano ainda, tá? Pessoal, vamos passar para frente, senão sei que o Leonardo e mais um pediram, mas É tá. porque eu tava querendo só falar sobre a só OIM. Por causa que a OIM ontem, professor, tava horrível, tava horrível. Eu travava toda hora travava. Eu cheguei até a ligar pro senhor por causa que eu tava desesperado, por causa que Eu vi, você me toda hora ligou, travava. mas eu achei a prova boa. Eu achei mais Sim, tava difícil que ano tranquilo. passado, mas boa. Pessoal, quando duas retas mantêm uma distância fixa, elas nunca vão se encontrar, concorda? Eu tenho duas retas, elas têm o mesmo ângulo, elas mantêm a mesma distância uma da outra, elas nunca vão se encontrar. É a única situação que duas retas não se encontram, se elas estiverem mantendo uma distância fixa. Por quê? Se elas estiverem se aproximando, uma hora elas vão se encontrar. E se elas estivessem se afastando, elas já se encontraram. Entenderam o que eu estou falando? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra. Vou mostrar aqui no GeoGebra. Pessoal, vamos tentar não dispersar, tá? Vamos falar só agora de geometria, senão eu não vou conseguir terminar essa aula, tá? Eu tenho que terminar essa aula até 6h30. Eu tenho muita coisa ainda para falar. Eu nem falei dos postulados, tá? Peraí que eu tô... sei lá como é que fala. Então, como é que chama retas assim? Ó, aqui eu tenho duas retas. Deixa eu esconder uma reta aqui. Esconder essa reta aqui, tá? Esconde. Aqui que não tá escondendo. Ué, por que não tá escondendo? Deixa eu ver se escondeu. Não. Exibir, esconder. O que está acontecendo? Eu não está escondendo. Bom, já dá para... Não entendi por que não escondeu, tá, pessoal? Eu vou vir por aqui que dá para esconder. Beleza. Escondeu. Agora, tem uma opção aqui que eu vou colocar. Não dá para tampar a tela para vocês não verem. Vocês vão ver o nome. Como que chama duas retas que sempre mantêm a mesma distância uma da outra? Essa reta aqui, ó. Paralelas. Isso.
essas retas, elas nunca se aproximam ou se afastam. Elas sempre mantêm a mesma distância. Então, peraí que eu estou tentando... Eu estou apanhando esse GeoGebra. Eu usava o GeoGebra programa. Ó, então, olha, tá vendo? Esquece esses pontos aí. Ele ignora eles. A reta, elas continuam, ela mantém uma distância fixa da outra reta. Essas duas retas, elas são chamadas de retas paralelas. Elas nunca vão se encontrar, tá? Elas nunca vão se encontrar. Tem gente que fala, retas paralelas se encontram no infinito, mas não. Retas paralelas no plano não se encontram no infinito, tá? Isso aqui sempre gerou bem, intrigou as pessoas, tá? Por que retas paralelas nunca se encontram, tá? Isso aí gerou um monte de teorias importantes, tá? Então, retas paralelas nunca se encontram, tá certo? Tá? Ok? Depois a gente fala sobre isso, Ingrid. Não vamos dispersar, não. Então, quando as retas são assim, eu digo que elas são paralelas. E o símbolo de retas paralelas é assim. R, 2 tracinho, S. E como que eu represento a reta paralela aqui? Tá? Quanto que é R e interesse? Quanto que é? Se as retas são paralelas? Vazio. Zero? Vazio. Tá? Vazio. Não é o A não, Mel, porque não tem o ponto de encontro delas. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui são retas concorrentes, aqui são retas paralelas. Agora, existe um outro tipo de reta que vocês vão ver nos livros e é muito Perpendicular. complicado. Quando uma reta está em cima da outra, eles falam que essa reta é coincidente. O que não faz muito sentido, porque uma reta é coincidente a ela mesma, tá? É a mesma coisa que eu falar que meu pai... O que meu pai é de mim? Pai. O que minha mãe é de mim? Mãe. E eu sou o que de mim? Eu sou eu, certo? Então, o símbolo para retas coincidentes Você é um é igual. você. É um igual. Por que é o igual? Porque a reta coincidente é a mesma reta. Tá? É igual, tá? Certo? Deu para entender o que é reta paralela e concorrente? Tem um outro nome, reta concorrente, tá? Elas são chamadas de retas secantes. É um nome menos comum, mas aparece também. Agora, as retas concorrentes, elas têm dois tipos. Elas podem ser concorrente torto assim, ou elas podem ser concorrente formando um ângulo reto, tá? Se elas forem concorrentes formando um ângulo reto, Inaê, que bom que você apareceu. Eu estava procurando teu contato, Inaê. Depois me chama no privado lá no WhatsApp. Estava te procurando, Inaê. Não achei. Então as retas podem se encontrar formando um ângulo reto e podem formar um ângulo assim, tá? Então, pode ser um ângulo reto ou um ângulo daquele jeito. Inclusive, hoje faltou muita gente que vem sempre, tá? Felipe Antony não tá aí, viu, Inaê? Depois me chama. Felipe Antony não tá aí, a Bruna Romig, bastante gente. Então, veja, quando as retas concorrentes se encontram assim, elas são chamadas de retas oblíquas. E quando as retas concorrentes se encontram assim, como que elas chamam? Como é que chama a reta? Perpendiculares. Esse nome é um nome muito importante para o nosso estudo. Elas são chamadas retas perpendiculares. Tá? Retas perpendiculares são retas concorrentes em ângulos de 90 graus. Tá? O símbolo para a reta oblíqua varia muito, tá? Um é um X mais acentuado, outros fazem um X assim, que faz uma reta e um X, tá? Mas é complicado. Agora, a perpendicular é um T de ponta cabeça. Não é bem um T, porque é um pouquinho menor que o T. Então, esse símbolo é reta perpendicular. Então, deu para entender o que é reta paralela e reta perpendicular e reta oblíqua? Certo? Certo. Eu poderia fazer um seguinte árvore. As retas podem ser
paralelas podem ser perpendiculares. Não, mentira. Pode ser concorrentes. Ou pode ser coincidentes. Se as retas forem concorrentes, elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Certo? Ok? Paralela nunca se encontra. Oblíqua se encontra formando um ângulo menor que 90 graus. Perpendicular se encontra formando um ângulo reto. Coincidente é a reta com ela mesma. O símbolo da reta paralela é um 2 tracinho paralelo. De reta oblíqua é complicado, vamos por assim mesmo. De perpendicular é um P de ponta cabeça e de coincidente é igual. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta, observação? A reta, aquela reta última que o senhor fez sobre a perpendicular se usa muito nas alturas. Olha, reta perpendicular e paralela é o que vocês mais vão usar. Tá? Um ponto, ele é coincidente com o ponto, e o plano também é coincidente. Eu posso também falar de plano paralelo, plano perpendicular. Quer ver? Eu vou mostrar. Sim, quero. Ó, quer ver? Eu vou mostrar plano paralelo e plano perpendicular. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um plano perpendicular aqui na calculadora. Só que meu aplicativo tá horrível. Não, deu para entender, tá? Eu vou mostrar. Plano perpendicular, uma parede com a outra, tá? Olha a parede da tua casa e a outra parede. A menos que a tua casa seja torta, certo? Seja torta, a parede é perpendicular com a outra parede. O chão é perpendicular com a parede. E o chão e o teto são o quê? O chão e o teto são planos paralelos, concorda? Em geral, né? Tem casa que não é assim. Você concorda que o plano, o teto e o chão são planos paralelos? Outra coisa, tem um outro tipo de reta. Tem reta que nunca se encontra e não é paralela. Quem sabe falar sobre isso? Reta que nunca se encontra e não é paralela. Sim, professor, o Meet tá dando muito bug esses dias. Não, no meu. Ah, tá. Tá travando, tá saindo. Quem sabe me falar sobre retas que não são paralelas e nem nunca se encontram? Quem sabe me falar? Como? As retas são paralelas e elas nunca se encontram. Eu não sei. Quem sabe falar? Porcaria. Mas é muito importante saber o nome. Eu vou desenhar estou desenhando um cubo aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo. Retas paralelas cortadas pela transversal, não, né? Não. Não, isso é outra coisa. Isso é de ângulo. Isso eu vou falar daqui a 2 semanas sobre isso. O senhor tá falando sobre... Inversas. Exatamente. Quem falou? Qual o nome? Quem que é eu? Mariana. Mariana é fofa. Mariana é fofa. Mariana, eu fico pensando, eu preciso um dia conhecer vocês pessoalmente. Você e a Mariana. Você e a Mayara. Então, vamos lá. Vou fazer uma reta aqui. Isso, eu quero conhecer todos vocês perpendicular. Mas tem... perpendicular não. Nossa. Eu falei que eu quero conhecer todos vocês perpendicular. Não, eu quero conhecer todos vocês pessoalmente, tá? Tem uns que é mais fácil, que mora aqui perto. Tem outros que moram muito longe. Aí eu não sei se vai acontecer um dia. Quando olha essa reta. O professor está focado em uma coisa e acaba falando. Não, é perigoso até isso. O senhor já veio para Alagoas? Não, eu nunca fui nem em nenhum lugar do Nordeste. Para mim, o lugar mais longe que eu fui é Espírito Santo e muito pouco. Olha essas duas retas. Elas se encontram, essas duas retas, em algum ponto? É claro que no desenho elas parecem se encontrar. Eu posso prolongar elas infinitamente e elas nunca vão se encontrar. Concorda comigo? Sim, porque tem um espaço entre elas e elas são retas. Não, porque elas não estão no mesmo plano. Elas não são retas coplanares. Não existe um plano que essas duas retas passam. Qualquer reta paralela, eu consigo passar um plano por elas, concorda? Eu tenho uma reta paralela a outra.
Então eu passo um plano pelas duas. Então, duas retas paralelas sempre tem um plano. Qualquer lugar que eu desenhar duas retas paralelas aqui, eu consigo fazer um plano. Agora, aqui não. Essas retas, como que chama, Mariana? Reversas. Essas duas retas aqui são retas reversas. É que essa aula minha hoje está bonitinha. Vocês têm que vir mais na minha aula, viu, pessoal? Tem hora que eu fico puto da vida, que não vem quase ninguém. E vocês também precisam fazer as Olimpíadas. Por favor, todos, faz a Olimpimate Júnior. Outra coisa, façam a OBRL. A OBRL vai ser sexta-feira que vem. Eu vou marcar o horário, tá? Professor, eu posso pedir um favor? Paralela, Naê. Inaê, o nome é Paralela. Eu tinha explicado um pouquinho antes de você entrar. Depois você assiste desde o começo do vídeo. E não esquece de me chamar, Inaê, tá? Não esquece de me chamar porque eu não tenho teu número. Não, primeiro a Alanis, depois você fala, Lu. Tem como me inscrever na OBRL? Tem, depois você me manda, todo mundo aqui pode escrever. Pode falar, Alanis. Eu fiz uma das Olimpíadas de Matemática que você falou pra gente fazer. Ah, que bom. Então, a Olimpimate eu quero que todo mundo faça, tá? Mas vamos continuar isso aqui. Ó, essas retas, então, eu achei muito bonitinho. Essas retas aqui são reversas. Eu vou tentar fazer um plano, não sei, será que eu consigo fazer um cilindro aqui? Deixa eu tentar fazer um cilindro, peraí. Cilindro não, prisma. Tem função prisma aqui? Vamos lá, prisma. Fazer um prisma... Um prisma louco aqui. Aí, isso é um prisma. Certo? Fiz um prisma aqui. Espera aí que eu vou... eu vou apagar o que eu tinha feito. Vou apagar o cubo e as retas. Certo? Cadê o prisma? Eu não tinha dado enter, perdi aquele prisma. Ele estava bonitinho. Perdi ele. Olha o prisma, certo? Agora vamos desenhar as retas aqui. Desenhei uma reta aqui e vou desenhar... Peraí que eu preciso girar ele para não cometer erro. Que estranho que ele ficou. Parece que ele está achatado. Não tá Parece que não tá plano, professor. Não, mas não tá plano, não. Eu vou engordar ele um pouco. Eu vou dar farinha láctea nesse play para engordar ele. Deixa eu ver se eu pus certo. Comeu pouquíssimo feijão com arroz. Eu vou dar um pouco de feijão para esse prisma. Peraí, que eu preciso engordar ele mudando os pontos de lugar. Só que eu fiz segmento em lugar de reta. Não, mas tá vendo? Esses dois segmentos aqui, eles são paralelos, não são? Esses dois segmentos em preto? Não são paralelos? Maiara, responde o Lucas aí no chat para mim, por favor. Eu vou esconder o prisma, deixar só essas retas. Como é que eu escondo o prisma? Você concorda que essas duas retas que está mostrando aí são paralelas? Vou apagar, é mais fácil eu apagar tudo que eu começar de novo. Concorda, galera? Escreve aí, concorda? Sim. Não é isso não, Thiago. O que é isso? Ah, da UBRL, tá. Pode ser. Ó. Olha aqui. Peraí. Era para ter sumido os pontos. Era para ter sumido os pontos. Olha aqui. Professor. Você concorda que esse segmento e essa reta são paralelos? Será que dá para passar um plano pelos dois? Vou mostrar para vocês. Plano definido por duas retas paralelas. Cadê? Plano... ali eu não sei fazer isso muito bem, não. Vamos ver. Plano paralelo. Não sei se eu vou conseguir. Não consegui não, pessoal.
É plano por 3 pontos. Será que eu consigo? Plano por 3 pontos? Não, não deu certo. Tá. Pode falar, Leonardo. Professor, além de enviar o doc, tem que fazer alguma outra coisa para se inscrever no OBRL ou só enviar o doc? Não, tem que ficar de olho nos grupos do Podemos, tá? Ô, professor, não tô no grupo do Podemos. Então, não, entra no grupo do 89. Alguém põe o link aí do site do Podemos /oportunidade. Olha aqui, para quem gosta de Marvel, Paula, olha aí, ó. Eu dei o exercício do bairro de Manhattan, Hell's Kitchen, do Demolidor e da Jessica Jones. Ficou bom. Ficou legal esse exercício antigo. Deixa eu ver se eu já falei tudo, porque eu tenho que passar para o outro assunto, que é esse exercício que é legal. Ó. Depois você dá uma olhada nele. Vai estar lá na plataforma, tá? Já está na plataforma os exercícios tudo. Eu estou só olhando se tem mais alguma coisa para falar. Na hora que acabar a teoria aqui, eu já posso passar para outra aula. Tá. Bom, é importante. Eu não consegui falar tudo que eu queria, não, tá, pessoal? Eu não consegui falar tudo, não. Mas olha esse exercício aqui, por exemplo. Na figura abaixo são consecutivos e colineares os segmentos. Qual o segmento que é ao mesmo tempo consecutivo e colinear aqui? AB e BC, né? Certo? Certo. Então é bem legal esse assunto. Eu não consegui falar nem Professor, metade. desculpa, pô. Olha aqui. Olha que legal. Que legal. Ó, planos perpendiculares. Isso aqui são planos paralelos. Aí. Olha que legal. Olha esse desenho que legal. Eu fiz esse desenho. Essa figura, isso aqui é um plano. Ele está perpendicular a esse plano. Perpendicular não. Está concorrente, secante. E aqui quando eu falo plano, eu não falo muito. Não precisa falar no microfone, não, Mel. Pode falar em texto, se quiser. Mel, não deixa de fazer as Olimpíadas, viu, Mel? Olha que legal isso aqui, ó. Olha o outro exercício. Não deixa de fazer. Não entendi tua pergunta, o Matheus. Pessoal, a próxima aula de geometria é semana que vem. Olha aqui, ó. Planos paralelos, planos perpendiculares, planos secantes. Tá? Não, é perpendicular também. Olha o plano perpendicular ali, tá? E depois faz exercício na plataforma. Tem bastante exercício, tá? Não deixem de Ô, fazer. professor, Pode falar. aquelas retas paralelas dos planos que eu estava perguntando, estava me referindo a elas, no caso. Se é a base da geometria espacial? Acho que não, é um pouco mais complicado. A geometria espacial, ela tem uma axiomática um pouco diferente. Pessoal, eu tenho que parar e voltar a gravação para poder fazer. Pessoal, é bom ter novos alunos na aula, tá?